E agora, uma mensagem de fé para o seu coração, com o pastor Lourival Pereira. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Quem aqui já tem o seu projeto de vida, levante a mão, diga amém. Obviamente que Deus está super interessado em realizar os nossos projetos, realizar os nossos sonhos, realizar os desejos do nosso coração. E vocês podem crer, continue firmes, continue perseverante, intercedendo, orando, jejuando, clamando e se interessando pelo projeto de vida de Deus para a nossa igreja. Deus também tem o seu projeto, Deus também tem os seus planos, Deus também tem aquilo que Ele se propõe a fazer no nosso meio e através de nós. E o tema da mensagem de hoje, e eu vou usar como exemplo a igreja de Éfeso do Apocalipse, o tema é a urgência de mantermos ou voltarmos ao primeiro amor. Diga amém. A igreja de Éfeso, do texto que lemos, era uma igreja situada numa cidade da Ásia, e era uma cidade marítima, com um centro comercial de exportação enorme, próspera. E a igreja de Éfeso era a mais privilegiada de todas as igrejas, porque ela possuía os melhores pastores daquela época. Paulo pastoreou essa igreja, Apolo, que era um eloquente pregador, pastoreou essa igreja, Timóteo, que era um filho na fé de Paulo, pastoreou essa igreja, o apóstolo João, o apóstolo do amor, pastoreou essa igreja, e ela cresceu muito, cresceu bastante, começou a ser uma igreja forte, importante, na cidade de Éfeso. Só que no decorrer do tempo, que a igreja foi crescendo, os membros começaram a serem abençoados,
Deus começou a mudar a vida das pessoas, a responder às orações, a se mover em questões que para alguns eram impossíveis de serem resolvidas, e Deus fez. E a igreja explodiu em crescimento. Só que com o tempo, essas mesmas bênçãos começaram a servir de pedra de tropeço para a igreja de Éfeso, e ela não soube conviver com essas coisas, com o mover de Deus, com o crescimento, com as bênçãos de Deus, com os milagres do Senhor, e ela se encantou tanto com o resultado do Evangelho, que o resultado do Evangelho foi mal utilizado, e o amor por Deus, o fervor por Deus daquela igreja começou a desaparecer. E é isso que nós não queremos para cada um de nós. E quando eu me referi à igreja, leia-se, somos cada um de nós, somos a igreja de Jesus dessa terra. Diga amém, irmãos. Amém. Você é a igreja, isso aqui é um prédio importante, que Deus tem usado para acolher muitos de nós. Agora a igreja somos nós. O que aconteceu com a igreja de Éfeso pode acontecer na vida de cada um de nós, ou pode estar acontecendo na vida de algumas pessoas que estão aqui e que me assistem pela televisão ou pela internet. O amor começou a diluir, a paixão por Deus começou a desaparecer, a intensidade do envolvimento com a obra de Deus, com a célula, com o amor pelas almas, com os discípulos, começou a dissipar-se. O temor a Deus, que era grande, que era intenso, que era forte, começou a ser atingido, e a igreja de Éfeso começou a enfraquecer-se no amor, no fervor por Deus. Então isso pode acontecer com cada um de nós. Isso pode acontecer com todo aquele que não cuida-se, que não se preocupa em todo dia alimentar o seu amor e o seu fervor por Deus. Aí Deus olha para aquilo todo, olha para a igreja de Éfeso e manda uma carta para ela. E essa carta, ela é a mesma carta que Deus entrega para cada um de nós nessa noite. É uma carta com alguns reconhecimentos, com alguns elogios, e também uma carta de alerta, de exortação, uma carta chamando a atenção para a igreja de Éfeso. Abra o seu coração nessa noite e deixe o mesmo Espírito que falou com a igreja de Éfeso fale com você, fale com cada um de nós em nome de Jesus. Aí ele começa, diz algumas coisas na introdução, mas o tempo não me permite discorrer sobre toda a carta, e eu escolhi alguns pontos importantes que eu sinto de Deus que é necessário que cada um aqui ouça. Aí ele diz: conheço as tuas obras, igreja, conheço o teu labor, o teu trabalho duro. É como talvez alguns aqui estejam se sentindo. Você está com a mão na massa, você trabalha para o reino, você trabalha para Jesus, você é uma pessoa ganhadora de almas, você é alguém que tem se esforçado para fazer o melhor para agradar o coração de Deus. E diz a Bíblia que Deus conhece tudo que você tem feito. A Bíblia diz que o trabalho que fazemos para Deus não é em vão. Tudo aquilo que fazemos para Ele, Ele reconhece e sabe exatamente o que temos feito para a sua obra e para o seu reino. E Ele diz também: conheço, Ele continua, a tua perseverança. Conheço que você é perseverante, apesar das adversidades, das batalhas, das angústias, das perseguições, dos reveses.
você continua lutando, você continua vindo, você continua se segurando, você continua estando comigo. Então Deus, para Éfeso e para nós, reconhece o nosso trabalho duro e a nossa perseverança. Porque alguns aqui estão vivendo para Deus, mas até agora não chegou a resposta que você queria. Alguns aqui estão servindo a Deus, estão perseverando, e você não tem recebido aquilo que talvez você esperou dele, mas ele tem percebido que você persevera, e pode perseverar mesmo, porque a tua vitória vai chegar, e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Temos que perseverar na perseguição. Alguns aqui são alvos de chacota na sua família. Você se converteu, veio para a igreja talvez escondido quando veio. Para onde você vai, querido? Para onde você vai, querida, meu filho? Mas aonde? Aí de repente você veio aqui, a palavra de Deus explodiu no teu coração, o Espírito Santo marcou você, e você respondeu a Deus, entregou a vida a Cristo. E muitos aqui que entregaram a vida a Cristo, o pau está torando na sua cabeça, mas aguenta firme, que já já essa tribulação vai passar, e você vai ter o mover de Deus na sua vida. Então nada que você faça, nenhum esforço, nenhum empenho, nenhuma firmeza, nenhuma perseverança está descoberta aos olhos do Senhor. Depois que ele reconhece tudo que a igreja de Éfeso estava fazendo, ele começa a exortar a igreja e diz: mas eu tenho uma coisa contra você. Você não é mais o mesmo. Apesar de você continuar trabalhando, se esforçando, perseverando, o seu amor por mim não é mais o mesmo. Eu percebo que em algum momento da sua vida, meu filho e minha filha, diz o Senhor, seu coração começou a se desviar, seu coração começou a se afastar de mim. Você já não tem mais aquele amor que você tinha.